1 Samuel capítulo 23. Davi livra a cidade de Keila. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus, e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque Amon de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A traição dos Zifios. Então os Zifios foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor, descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso, ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi, e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso, Saul desistiu de perseguir a Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi.